Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola, sua força no campo. Quando pensamos em um cultivo vegetal, sempre pensamos em terra para a fixação das raízes e o fornecimento dos nutrientes, água e luz do sol para a fotossíntese. Mas será que é possível cultivar alguma espécie vegetal sem algum desses elementos? Parece filme de ficção científica, seres humanos tentando sobreviver em outro planeta, mas já é realidade, inclusive no Brasil. No programa de hoje, vamos conhecer alguns aspectos dessa tecnologia, seus principais benefícios e também alguns pontos que o produtor deve ficar atento ao optar por esse tipo de cultivo. Fique com a gente que o programa está inundado de informações. A palavra hidroponia vem do grego e significa trabalho da água. A hidroponia vem sendo utilizada desde tempos remotos, como nos jardins suspensos da Babilônia e nos jardins flutuantes dos astecas, no México. A partir dos anos 80, a hidroponia difundiu-se globalmente por meio de pioneiros que, inspirados por aplicações de sucesso em países desenvolvidos como Holanda e Japão, buscaram adaptar a tecnologia em outras regiões. Mesmo sendo jovem no contexto de mercado, a técnica já conquistou os horticultores brasileiros e a cada ano a migração dos produtores à nova tecnologia aumenta cerca de 20%. Existem diferentes sistemas que atendem a diferentes necessidades. As plantas ficam suspensas em água ou em algum material inerte, por exemplo, areia, argila expandida, lã de rocha ou substratos orgânicos como a fibra de coco e a serragem, e recebem uma solução composta por água e os nutrientes necessários para seu desenvolvimento. No Brasil, a hidroponia é bastante promissora e vem sendo utilizada com diferentes fins e nas mais diferentes regiões. Praticamente tudo é possível de ser cultivado nesse sistema. Hortaliças, mudas de árvores, plantas ornamentais, arroz, morango e até pastagem hidropônica, que já é cultivada no Rio Grande do Sul. Mas a região sudeste é campeã em produção, principalmente no estado de São Paulo. A área atual é estimada entre 1.500 a 3.000 hectares, considerando que a mesma ocupa de 5 a 10% dos 30.000 hectares de agricultura em ambiente protegido do país. Estamos aqui em Sebastiana, no sítio Tapera, e vamos falar com o Pauliô, que é quem toma conta de toda essa produção, e vai nos contar um pouquinho sobre a dinâmica desse tipo de cultivo. A gente era produtor de produtos convencionais. Aí com o tempo a gente foi fazendo umas hidropônicas devagarzinho, minha filha começou a fazer, e a gente gostou da ideia, e continuou fazendo hidropônica, e diminuiu mais as convencionais e fomos mais para a produção hidropônica. E aqui essa área aqui da hidropônica, ela tem em média um hectare, uns 10 a 12 mil metros quadrados. A gente produz alface crespa, americana, coentro, rúcula, alface roxa, né? A gente produz variedades, cebolinha, salsa, coentro, várias produções. A gente tem aqui 25 estufas, em média de 60 metros cada uma, né? E a produção é em média de 2.500 pés diários, né? Ou até 3.000 pés ou unidades diárias na produção da gente. A produção da gente ele é levado lá para a região dos lagos, que seria Macaé, Rio das Ostras, né? Unamar, e também no estado na cidade do Rio também, né? A gente fornece a restaurantes, sacolões e plataformas também, né? Cozinhas terceirizadas que fornecem para a Petrobras, né? E no Rio também a gente fornece alguns pontos também. A produção da gente começa na maternidade, que a gente semeia naquelas bandejas de isopor, bota a sementinha, demora faixa de 20 dias, um mês, para ela ficar no ponto. E depois ela vem para o berçário, que é uma parte que os buraquinhos são menores, mais pequenininhos os canos. E ali fica mais uma semana até 10 dias. E dali a gente vai para o definitivo, que é esses canos maiores aqui.
E aqui no verão é faixa de 25 a 30 dias já está no ponto de colheita. No inverno, que é mais demorado um pouco, demora a faixa de 35 dias, dá uma diferença de uma semana, 10 dias. E depois, quando ela está no ponto, a gente colhe ela, embalsa e já manda para os pontos de venda. Assim como há diversos sistemas, a técnica também apresenta inúmeras vantagens. Como bem destacou o Sr. Julio, a colheita acontece mais rápido comparado ao cultivo convencional. Além disso, a hidroponia é um tipo de cultivo adensado, com uma produção maior, utilizando um menor espaço. A produção hidropônica, comparada ao cultivo em solo, tende a ser de 35% a 50% maior. Com uma colheita precoce e ausência de preparo de solo para novo plantio, em um ano há uma maior quantidade de ciclos da cultura. Do berçário planta para o definitivo, demora a faixa de 30 dias para ficar no tamanho de comercializar ela, mercadoria. Da colheita a gente arranca ela do tubo e faz uma limpeza parcial nela e coloca numa saca plástica e dali já vai direto para o ponto de venda. Né? Junto com a raiz vai junto no saquinho, porque a durabilidade dela está na raiz. Se cortar a raiz dela, a durabilidade dela cai muito. Diminui muito a durabilidade do pé da alface. E do coentro, do cheiro, tudo vai com raiz. Além da maior durabilidade dentro e fora da geladeira, os produtos hidropônicos apresentam fácil identificação na embalagem. A marca, nome do produtor ou do responsável técnico e um telefone para contato. As embalagens também facilitam, pois elas evitam o contato direto com a mão e com as caixarias. Muita gente se confunde e acha que o produto hidropônico é orgânico, mas é necessário destacar aqui, por ser cultivado em um ambiente controlado, longe do solo, onde vivem os patógenos como fungos, bactérias e nematóides, os produtos hidropônicos utilizam menos agrotóxico. Por isso, são produtos mais limpos e com uma melhor qualidade biológica, mas ainda não são considerados produtos orgânicos. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Já que o cultivo é feito longe do solo e não são necessárias operações como arações, gradagens, coveamento, capinas, o trabalho se torna mais leve. Com a utilização das bancadas, os trabalhadores ficam de pé, em altura confortável para o trabalho, o que não acontece com os canteiros tradicionais. No convencional, a gente tinha dificuldade de, além da mão de obra, os custos da produção era muito alto. E a gente, com a parte de hidropônica, a gente já acaba com esse problema de custo muito alto. É caro, a luz é cara, os insumos são caros, mas diminui bem. Aí fica mais viável. A rúcula
plantada no convencional na terra, ela demora bem mais e no verão dificilmente ela sai com uma qualidade boa. Muito raro sair na qualidade boa devido à chuva. Maltrata muito a rúcula e ela não consegue se desenvolver. E já na hidroponia ela sai bem rápido e não tem esse problema de chuva, porque é uma plantação protegida, né? Uma cultura protegida. Tem essa vantagem. Além das diversas práticas agrícolas que passam a não ser mais necessárias, outras, como irrigação e adubação, são automatizadas. O alto custo do sistema hidropônico tem estimulado a condução de novas pesquisas, especialmente a fim de reduzir os custos. Gastos com energia elétrica e solução nutritivas podem chegar a 42% do total dos custos variáveis. Apesar de as áreas irrigadas corresponderem a menos do que 20% da área total cultivada no planeta, a irrigação é responsável pela produção de mais de 40% dos alimentos, fibras e culturas bioenergéticas. Uma das falhas mais comuns em sistemas de irrigação é a má execução do projeto de dimensionamento, principalmente em relação às motobombas. Se a irrigação fosse utilizada de forma racional, aproximadamente 20% da água e 30% da energia consumidas seriam economizadas. Eu sou o Eduardo dos Caetés de Irrigação Irrigate. A gente leva muito a sério essa questão do dimensionamento, né? Então a gente trabalha especificamente com carretéis de irrigação voltados para áreas entre 3 e 20 hectares, mas de uma forma geral, o dimensionamento de uma motobomba num sistema de irrigação ele é decisivo para a questão do retorno e do lucro obtido pelo produtor na propriedade, porque a gente sabe que independente de qual cultura que você vai produzir ou qual é a produção que você vai ter, é muito importante você prestar muita atenção em todos os custos, né, da propriedade para que você tenha um rendimento bom ali no final, tenha um lucro bom, assim como qualquer outro negócio. Então a gente precisa pensar em faturamento e precisa pensar em otimização de custos. Então a irrigação ela é fundamental, você precisa ter irrigação porque você fornece água a todo momento para a planta, quando ela mais precisa, e isso faz com que ela produza muito mais. Então é fundamental você ter a irrigação, mas com uma motobomba otimizada para a sua aplicação. Então muitas vezes o produtor já tem uma motobomba com maior potência e ele quer aproveitar essa motobomba quando ele compra um sistema de irrigação novo, e é muito importante observar a questão da potência que ela vai ter. Se, por exemplo, o seu sistema de irrigação pede uma motobomba de 7,5 CV e você tem uma motobomba, por exemplo, de 15 CV, tudo bem, talvez você não precise comprar uma nova, você vai conseguir ocupar essa de 15. Só que a diferença de consumo, ela pode impactar profundamente no custo. Então, às vezes a gente olha a diferença de consumo em uma hora, vamos arredondar, por exemplo, uma bomba de 15 CV, um consumo médio de 15 kWh por hora. E uma bomba de 7,5 com consumo de 7,5 kWh por hora, a diferença das duas é 7,5 kW por hora, né? Então a tarifa depende do estado, depende da sua cidade, mas vamos estabelecer aí, arredondar para R$1, até arredondar um pouco mais para cima aí, R$1 o kWh. São R$ 7,50 por hora que você economiza usando uma bomba de 7,5 CV. Então, se você usa o sistema de irrigação por 10 horas por dia, só aí você vai economizar R$ 75 em um único dia, né? Claro que aqui a gente está colocando o preço do quilowatt-hora um pouco mais alto, né? Mas se fosse, por exemplo, 60, 70 centavos, você pode fazer a conta aí de casa, né, que quanto vai ser a diferença de produção, né, de energia de uma bomba para outra. Então, em praticamente todos os casos, é melhor você trabalhar com uma motobomba bem dimensionada, com uma potência adequada. Obviamente também não adianta você ter uma motobomba muito fraca que não vai dar conta de tocar o que você precisa. Por isso que é muito importante você trabalhar com uma empresa ou com um técnico que dimensione para você o tamanho adequado de motobomba para otimizar nessa questão de energia, né? Só que você tem que pensar que você vai usar várias horas por dia e vários dias por mês e vários meses por ano. E aí se você faz essa conta, quando vê você vai ter pagado o valor dessa motobomba que você comprou só com a questão da diferença em otimização de consumo. Uma outra dica muito importante, independente do sistema de irrigação que você vai utilizar, é a questão de utilizar à noite. Primeiro, porque à noite você não vai ter evaporação, então a irrigação ela vai ter uma otimização máxima de resultado,
né? Porque você não vai ter perda nenhuma de água pela questão do sol, né? E outro fator é que normalmente na parte da noite, principalmente aí na luz rural, você vai ter uma economia de 40% na tarifa de energia, que é aquele horário, né, que a própria companhia estabelece, onde o consumo ele vai ser cobrado um valor menor. Então esse horário da noite ele é perfeito para você usar a sua motobomba e usar o seu sistema de irrigação. Os motores elétricos são os responsáveis pelo consumo de 46% de toda a energia consumida, sendo que os sistemas de bombeamento são responsáveis por 20% do consumo. De acordo com a Agência Nacional de Águas, ANA, a área irrigada no Brasil aumentou expressivamente e pode expandir mais de 45% até 2030, atingindo 10 milhões de hectares. E com isso, haverá um aumento significativo na demanda de energia elétrica no setor de irrigação no Brasil. E foi com base nessas e outras vantagens que a hidroponia caiu no gosto dos produtores e empreendedores do setor. Atualmente, a hidroponia já representa em torno de 20% o fornecimento de folhosas no país. Quanto à área, ocupa uma extensão de 20 a 30 mil hectares em todas as regiões do país. Apesar de oferecer inúmeras vantagens, o cultivo hidropônico é uma técnica que exige cuidado especial quanto à sanidade das plantas por parte dos produtores. A alta densidade de plantas e o fato de a solução nutritiva circular por todo o sistema faz com que a disseminação dos patógenos seja eficiente. Podridões radiculares são os principais problemas que acometem culturas desenvolvidas em hidroponia. Os principais problemas que a gente tem na hidroponia é exatamente a temperatura da água. Porque quanto maior a temperatura da água, maior a velocidade de perda de oxigenação, de oxigênio. Então, embora que a hidroponia, a água tem bastante contato com a bastante contato de superfície da água e ar, e ela oxigena por si só, mas não é suficiente para manter muitas vezes a necessidade de oxigenação da água da planta. Em temperaturas quentes, em temperaturas mais elevadas, eu disse que o oxigênio ele se perde com maior velocidade. E isso possibilita bastante problemas, inclusive a questão do pítio, né? O pítio é favorecido com a perda de oxigenação da água. Então aí a gente, além de alguns manejos, temos que pensar também em oxigenar essa água ou criar alternativas que essa água não esquente tanto ao passar pelo circuito. O cultivo em ambiente protegido é bastante difundido e é aceito nas áreas de produção em todo o país. A sua aceitação e expansão entre os produtores deve-se à exploração racional de pequenas áreas e à garantia de colheita, permitindo a obtenção de produções elevadas e de melhor qualidade. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos.
a conquista mais importante sempre será a vida. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O manejo da irrigação sob condições do ambiente protegido pode se basear em fatores do clima, do solo e da própria planta. É importante lembrar que as plantas estarão protegidas das chuvas. Então, toda a água necessária para a produção deverá vir através da irrigação. Nós estamos aqui numa lavoura de pimentão em cultivo protegido e utilizamos aqui o sistema de gotejamento. Esse sistema é muito interessante pela eficiência dele. Um sistema de gotejamento bem manejado, ele pode ter uma eficiência de em torno de 90%, enquanto que a aspersão, o aspersão tradicional vai ter em torno ali de 60% a 80% de eficiência. Então aqui a gente já começa ganhando com a economia de água. Outro fator importante que o cultivo protegido já diz pelo nome é a proteção, principalmente em relação às chuvas, o que causa porta de entradas para bactérias, para fungos, né? E a questão também de você ter um melhor controle da umidade da planta, da umidade do ambiente da planta. Nesse sistema que nós estamos aqui usando de gotejamento, nós temos algumas vantagens. A gente nota que aonde o bulbo de água forma, você tem o desenvolvimento das raízes da planta e também a possibilidade de nascer a erva daninha. Mas aonde fica seco, né, onde que essa água não atinge, você diminui, portanto, a incidência de erva daninha. Se você ainda quiser, nessa faixa de bulbo, essa faixa úmida, também não tem incidência de erva daninha, aí a gente pode fazer a questão do mulch. Nesse caso aqui não foi feita a instalação do mulch, né? A gente tem a incidência de erva daninha, bem menor que em campo aberto, mas ainda a gente convive com ela na faixa úmida de solo. Bem, outra vantagem que a gente consegue com o sistema de gotejamento é que eu posso fazer também a adubação via gotejamento. Então também vou estar ganhando em mão de obra e normalmente a gente comenta que o adubo hidrossolúvel ele tem maior eficiência também e maior disponibilidade para a planta. Então eu ganho na qualidade do adubo em si e também em diminuir a mão de obra de fazer a adubação manual. Então pelo gotejamento a gente tem como fazer a adubação fazendo a fertirrigação, que é a adubação via gotejo. A irrigação, independente do sistema utilizado, deve ser monitorada e acompanhada por um profissional qualificado, pois existem inúmeros fatores que irão influenciar na quantidade de água que deverá ser fornecida à planta. Além disso, tanto na fertirrigação quanto na hidroponia, a água tem o papel de carregar os nutrientes que a planta irá precisar. Para tal, utilizam-se uma solução denominada solução nutritiva, na qual todos os nutrientes essenciais às plantas devem estar presentes em proporções adequadas para cada fase do desenvolvimento. Para tanto, vários aspectos precisam ser levados em consideração. Hidroponia basicamente é quando você usa a água ao invés do solo, mas a gente também tem o conceito de cultivo protegido e foi melhor pensado fazer a hidroponia junto também com o cultivo protegido, que seria a formação da estufa, né? Que também já vem proveniente da ideia de casa vegetativa, né? Isso aí normalmente na Europa, que vem esse conceito de casa vegetativa. Então a hidroponia brasileira a gente usa esse conceito de casa vegetativa, que montando aqui no caso a estufa, e a linha de hidroponia mais utilizada é com perfil d'água, né? Que a gente une essas duas ideias, fazendo a nossa hidroponia brasileira.
E graças à união dessas duas tecnologias, a hidroponia e o cultivo em ambiente protegido, que há também uma relevante vantagem para o meio ambiente. Também é importante citar a economia de água. Ela chega a utilizar 5 vezes menos água do que a agricultura em campo aberto convencional. Além disso, como a gente uniu a hidroponia à questão do cultivo protegido, nós vamos ter aqui a proteção de chuvas, de intempéries. Então você consegue ter também uma proteção maior das plantas em relação aos intempéries, chuvas demasiadas e a incidência então de doenças. A questão da água, ao contrário do que as pessoas pensam, normalmente a gente pode economizar em até 90% o uso de água no sistema hidropônico, porque a água ela circula e não é perdida apenas com a evapotranspiração, né? A evaporação mais o próprio consumo da planta. Então essa água ela está em um reservatório e ela é bombeada para uma posição mais alta da bancada e ela desce por gravidade. E novamente é recolhida nesse mesmo reservatório que ela a princípio partiu. Então você vai ter o consumo apenas do que a planta fez e do que evaporou no processo. Uma vantagem também que a gente observa é a questão do meio ambiente. A adubação convencional, normalmente as perdas elas são levadas aos rios, né, aos mananciais. Já aqui, como a circulação da água ela tem o retorno e a utilização do volume de fertilizante é menor pelo aproveitamento dele, a gente tem um menor impacto ambiental, um menor resíduo para o ambiente. Não há, portanto, desperdício de água nem de nutrientes. Além de ser benéfico ao meio ambiente, representa uma dupla economia para o produtor. Normalmente nós temos que observar o EC da solução nutritiva, que é a condutividade elétrica, são a soma de sais que estão diluídos nessa água. Normalmente a gente indica o EC de 1,5 a 2,2. E também a questão do pH da água, que é onde que você vai ter a disponibilidade de nutrientes. Um pH ácido, você vai favorecer alguns nutrientes, como o ferro, mas você vai ter problemas com fósforo e nitrogênio, por exemplo. E ao contrário disso, também um pH alcalino, você vai favorecer dessa vez o fósforo, o nitrogênio, o molibdênio, mas você vai ter problema com manganês, com ferro. Então o pH ideal, para cada nutriente você não vai ter, você vai ter uma faixa de pH que é em torno de 6,5, que vai atender de maneira equilibrada todos os nutrientes da solução. Você vai conseguir um equilíbrio de fornecimento, de absorção de nutrientes, um pH de 6,5. A questão do EC, ela influencia também porque a questão da osmose, né, da raiz em absorver até a questão da própria água. Então se o EC também for muito alto, a planta pode sofrer o que a gente chama de queima. Para você fazer a medição de EC e do pH da água, você tem que usar, né, o condutivímetro, no caso do EC, e o pHâmetro, no caso do pH. Isso é feito periodicamente, né? Na verdade, até durante o dia é bom que se faça mais de uma vez. Normalmente as pessoas fazem quando vão ali diluir a solução nutritiva. Mas ao longo do dia, pode ser que a planta necessite de mais água e ela absorva mais água e não os nutrientes. Então aqueles sais eles vão ficar concentrados em menor quantidade de água. E isso vai resultar num EC maior, podendo assim queimar a raiz e dar algum dano à planta. Então se você tiver possibilidade, é bom que você faça essa medição ao longo do dia. E no caso de você notar que está aumentando a concentração de sais, o EC está dando um número maior, você vai simplesmente aumentar a água, você vai colocar água pura no circuito, você vai fazer uma diluição desses sais. Essa questão da circulação normalmente vai baixando na caixa à medida que o consumo da planta pela água vai sendo feito, e inclusive os fertilizantes também. Aí a reposição se coloca lá completando as caixas e
fazendo o complemento também dos fertilizantes de acordo com o EC escolhido. Cada cultura tem uma faixa de EC que é mais ideal para ela. Porém, no ambiente com várias plantas, a gente faz uma média para poder fazer a condição ficar mais fácil na questão do manejo. Mas também você pode fazer separado e trabalhar com ECs diferentes para cada cultura. No caso de rúcula, EC maior, 2,5. O caso de alface, EC até 1,8, 1,5. Então essa questão é bem interessante também. É importante para a hidroponia que se tenha água de qualidade e quantidade, para alimentar os reservatórios que a gente vai estar fazendo a solução nutritiva. Nesse caso aqui são os reservatórios da solução nutritiva. A gente tem instalado aqui bombas elétricas que vão bombear até a parte alta da hidroponia e a solução vai descer então por gravidade e vai ser novamente recolhida nesses reservatórios. No caso aqui da hidroponia em Teresópolis, que tem a peculiaridade de fazer a muda com o substrato normal de uma agricultura convencional e não em espuma fenólica, nós temos aqui nesse reservatório a necessidade de coletar o restante desse substrato que desce pelo perfil. Então vocês vão notar que no recolhimento da água tem tipo que uma rede para coletar as impurezas para que não caiam novamente no reservatório. Esse reservatório é que vai ser monitorado aqui o EC dele e o pH. Assim como também a gente vai fazer aqui o abastecimento sempre que ele for se tornando vazio. Então é isso, ficamos por aqui. A próxima vez que for consumir um produto hidropônico, saiba que tem produto friburguense na sua mesa. Até a próxima! Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo.